Elementos da narrativa enredo assunto que será tratado no decorrer do texto narrador, voz do texto, observador ou personagem aquele ou aqueles que fazem parte do enredo tempo, quando ocorre a história espaço, onde a história acontece. Elementos da narrativa enredo assunto que será tratado no decorrer do texto narrador, voz do texto, observador ou personagem aquele ou aqueles que fazem parte do enredo tempo, quando ocorre a história espaço, onde a história acontece. Elementos da narrativa enredo assunto que será tratado no decorrer do texto narrador, voz do texto, observador ou personagem aquele ou aqueles que fazem parte do enredo tempo, quando ocorre a história espaço, onde a história acontece. Elementos da narrativa enredo assunto que será tratado no decorrer do texto narrador, voz do texto, observador ou personagem aquele ou aqueles que fazem parte do enredo tempo, quando ocorre a história espaço, onde a história acontece. Elementos da narrativa enredo assunto que será tratado no decorrer do texto narrador, voz do texto, observador ou personagem aquele ou aqueles que fazem parte do enredo tempo, quando ocorre a história espaço, onde a história acontece. Elementos da narrativa enredo assunto que será tratado no decorrer do texto narrador, voz do texto, observador ou personagem aquele ou aqueles que fazem parte do enredo tempo, quando ocorre a história espaço, onde a história acontece. Elementos da narrativa enredo assunto que será tratado no decorrer do texto narrador, voz do texto, observador ou personagem aquele ou aqueles que fazem parte do enredo tempo, quando ocorre a história espaço, onde a história acontece. Elementos da narrativa enredo assunto que será tratado no decorrer do texto narrador, voz do texto, observador ou personagem aquele ou aqueles que fazem parte do enredo tempo, quando ocorre a história espaço, onde a história acontece.